Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus esteja com cada um de vocês essa noite. Nós vamos lá para mais uma preleção cantada. Peço que todos vocês nesse momento possam relaxar na cadeira, respirando fundo e lentamente. Vamos nos conectar ao nosso Pai querido e amado. Vamos imaginar que Jesus está à nossa frente nesse momento. Vamos dizer a Ele: Pai, como eu preciso do seu abraço. Um abraço cheio de luz, cheio de energia. Aquele abraço que vai nos preenchendo todos os vazios que existem no nosso coração, no nosso perispírito. Vamos entregar a Ele todos os nossos problemas, sejam problemas emocionais, sejam problemas materiais, problemas de família, problemas com dinheiro, sejam problemas daqueles que a gente não consegue resolver. E nesse momento nós vamos reavivando a nossa fé, que amanhã será um novo dia, e a resposta para aquilo que a gente tanto espera vai vir. Lembrando que nós estamos aqui hoje, nesse momento, para a nossa melhora, para a nossa evolução, e também pelo amor desse Pai. É por Ele que estamos aqui. É também pela nossa mãezinha Maria, que nós possamos nos banhar nesse momento com a sua luz, com a sua energia, com a sua força. Gratidão, Mestre. Gratidão, Pai amado e querido, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Podemos sentir a sua presença. Só por ti, Jesus, quero me consumir como a vela que queima no altar e consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me
ti repouso a minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim, pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repouso a minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Essa próxima música que a gente vai cantar é uma música nova, ela é bem antiga, é uma música da Igreja Católica, mas ela é muito bonita. Ela fala de Pedro. Pedro, como alguns devem conhecer a história dele, Pedro era um apóstolo de Jesus, conhecido pelo seu jeito estourado, era preconceituoso. Ele também era racista. E assim, era uma pessoa totalmente difícil de lidar. Mas isso não significava que ele não dava seu coração de peito aberto para seguir Jesus, para andar com Jesus. E aí ele aprendia muito com Jesus, tanto que Jesus vivia na casa de Pedro. Eles almoçavam junto, ele dormia lá. E ele era amado, muito amado por Jesus, e também era apaixonado, se surpreendia muito com todas as coisas que Jesus fazia. Foi muito testado, Tem aquela história lá de quando Jesus andou sobre as águas, ele caminhou Jesus, estava afundando, e Jesus falou assim, homem de pouca fé. Isso é só para a gente lembrar um pouco sobre Pedro, mas o que eu quero trazer para vocês agora, nesse momento, que é uma coisa que ficou muito marcada em Pedro, foi quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Tanto que Jesus falou para ele no Sermão do Monte, Pedro, tu me negarás 3 vezes antes de dar-lhe um cante. E ele ficou indignado, eu, Jesus. Imagina. Se a gente se colocar no lugar de Pedro hoje em dia, quem de nós não faria o mesmo para não ser Pedro, para não ser preso? Quem de nós hoje em dia, nós não negamos não só Jesus, mas um ombro amigo para quem precisa, uma palavra, sabe, no trânsito, você parar ali para o pedestre passar, ou até mesmo para você vai lá, fecha o outro. Quantas negações nós temos hoje em dia? De não ajudar dentro de casa, com a tarefa de casa, porque essa tarefa não é minha, então eu não preciso fazer. Ah, mas fulano está precisando. Não, eu não vou lá, porque fulano não liga para mim. Então, quantos de nós também não negamos? Porque Jesus, Ele é amor, Ele é caridade, é humildade. E quantas vezes nós não negamos isso para o outro? Essa é uma reflexão que fica para que a gente possa mudar ainda mais o nosso dia a dia. Além da gente ter o Evangelho que nos mostra, foram coisas que foram escritas 2000 anos atrás, e até hoje tem exemplos que a gente possa seguir. E a gente tem vários outros livros, espíritas também. Chico também escreveu vários, Sinal Verde é um que tem coisas que você pode estar usando ali para o seu dia a dia também da mesma forma. Então fica essa reflexão para que a gente possa usar no nosso dia a dia. Pescador, fixo o meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso
E assim que nós possamos ser como Pedro, pescador de almas. Estou falando para vocês tentar converter ninguém para o espiritismo. Que cada um tem o seu tempo, eu já falei isso aqui para vocês. Isaac tem o tempo dele, eu tenho o meu, cada um tem o seu tempo de evolução, o seu tempo de entendimento. Mas que nós possamos sempre dar o nosso melhor. Assim como a gente faz por um filho, por um pai, por uma mãe, que a gente possa fazer isso também para o nosso próximo, até mesmo para aqueles que a gente não conhece. Vamos para a nossa oração final. O Pai nosso, tu que estás seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo mal, de toda peste, de toda epidemia. Amém. Da unidade, Cristo, dai-nos a tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor. Nesse momento, que o Senhor possa nos encher de luz e energia, e que possamos ser compartilhadores desse amor, desse carinho, que nós possamos levar aos nossos lares, que nesse momento nós possamos colocar, entregar ao nosso mestre aquele amigo, aquele conhecido que está doente, que está passando por alguma enfermidade, ou que possamos também entregar essas energias para alguma pessoa muito querida que já se foi, seja lá onde ela esteja, que ela possa receber essa vibração de amor, que possa sair de nosso peito uma luz intensa, da cor que vocês quiserem, e que possa chegar, seja permitido ao nosso mestre querido, ao plano espiritual.
chegar até essa pessoa que nós estamos pedindo oração nesse momento. E que seja sempre, Pai querido, que seja sempre feito a vossa vontade. A tua paz ao mundo, da tua paz ao mundo, da tua paz ao mundo. Tenha todos um ótimo tratamento, um ótimo passo. A gente vai ficar agora com a palestra do Felipe, tá bom? Obrigada. Gente, as palmas são para Jesus, tá? Não é para mim não mereço nada. Mas o nosso Pai é que merece. A honra e glória é dele. Você vai usar o... Boa noite a todos. Boa noite. Hoje vamos refletir sobre o Setembro Amarelo. Ao pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Ao pessoal do Instagram, boa noite. Tem uma história que fala de um jovem monge, que ele sempre caminhava pelo jardim do templo, mas só reclamava. Certo dia ele procurou o seu superior e disse: mestre, a minha mente está cheia de pensamentos ruins e sofrimento. O que eu faço? O mestre ouviu aquilo, processou aquela informação e respondeu: a sua mente é como esse jardim, tem flores e ervas daninhas. Mas se você focar apenas nas ervas, não conseguirá enxergar as flores. O mestre pegou o regador, entregou ao jovem monge e passou a seguinte orientação: dedique alguns minutos todos os dias para nutrir as flores com atenção e cuidados. E assim o jovem monge fez. Passado um tempo, ele foi percebendo que as ervas continuavam no jardim, mas as flores estavam diferentes, estavam mais fortes, mais visíveis. E com essa prática diária, esse monge conseguiu interiorizar o seguinte aprendizado: a vida é dual. Todos nós passamos por momentos bons e momentos ruins. Dentro da nossa mente há luz, mas também há sombras. Mas quando decidimos cultivar o foco, a atenção naquilo que é positivo e aquilo que há de melhor em nós, nos tornamos capazes de transformar as experiências terrenas em aprendizados e esperança. Precisamos ser gentis consigo mesmos. Precisamos cada dia mais buscar, olhar as emoções ruins, os pensamentos ruins, como se elas fossem nuvens que chegam até nós, mas vão embora. Na Índia tem uma vertente filosófica que chama Advaita Vedanta, que fala que a nossa mente é como um hotel e os pensamentos, as emoções são os hóspedes. Se eu alimento os hóspedes, se eu dou atenção a esses hóspedes, eles vão ficando, até moram no hotel. Agora, se eu não dou atenção a esses hóspedes, não alimento, eu tenho uma postura mais neutra, eu observo os meus pensamentos sem julgamento, sem me envolver, sem me identificar com aquilo, eu estou enfraquecendo esses hóspedes, eles vão embora, naturalmente. Para quem não sabe, Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre o suicídio, que nos faz lembrar da importância de cuidar, de valorizar a vida.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 700 mil pessoas desencarnam por suicídio todos os anos. É muita gente. E o pessoal de 15 anos até 29, o suicídio tem sido a segunda maior causa. Já fazem alguns anos que eu sempre busco trazer aqui nas palestras a conscientização da importância da saúde mental. Saúde mental não é frescura, não é besteira, não é brincadeira. É algo muito importante que influencia completamente na nossa vida. A gente percebe como cresce o número de pessoas com ansiedade, depressão, borderline, bipolaridade e tantos outros transtornos. A gente percebe claramente como tem gente lá fora irritada, estressada. Parece que as pessoas se tornaram como uma panela de pressão, prestes a explodir. Pequenas coisas se tornam grandes brigas, coisas banais. E é um grito de socorro interno. As pessoas não estão sabendo lidar com o seu mundo interno. Mas devemos sempre ter consciência que a prevenção sempre sai mais barato, é o melhor caminho. Mas infelizmente, às vezes a gente já passou por essa fase da prevenção e estamos quebrados. E precisamos compreender que para consertar não podemos demorar. Quando a gente olha para a nossa casa, geralmente, quando tem uma infiltração, a gente resolve logo. Quebra a telha, a gente resolve logo. Começa um barulho estranho no carro, na moto, a gente resolve logo. Porque com a saúde a gente sempre deixa para depois, para amanhã, para um dia, quem sabe? Será que os bens materiais são mais valiosos que a nossa saúde? Então nós precisamos colocar na balança e ver o que estamos fazendo conosco. No Oriente é ensinado que a vida terrena é impermanente e que o sofrimento faz parte do pacote da experiência humana. Isso não significa que devemos nos resignar, ficar parados com os braços cruzados, deixando que o sofrimento nos consuma, mas compreender que o sofrimento faz parte da vida, gostando ou não, e que crescer geralmente dói, mas que nós podemos lidar com esse sofrimento de uma forma mais consciente e compassiva, que podemos sim acolher nossas emoções sem julgamento. E esse é um passo muito importante para que possamos cuidar da nossa saúde mental. A dor e o sofrimento que nós já passamos ou estamos passando hoje não nos define. Qualquer sofrimento ou dor, maior que seja, jamais será maior do que você, porque somos filhos e filhas de Deus. Segundo o Espiritismo, a vida não se limita apenas à matéria, ao físico. Nós somos espíritos em evolução e cada experiência é uma oportunidade de crescimento do nosso espírito. Ela pode ser uma oportunidade, porque não basta simplesmente passar pelas vivências da Terra. Tudo vai depender de como nós enxergamos essas experiências, como eu interpreto, como eu lido com as vivências. Porque tem gente que passa por uma dificuldade e não aprendeu nada. Então é necessário consciência e uma certa sabedoria para extrair os aprendizados de cada vivência e assim evoluir. Mesmo nos momentos de desespero, que às vezes chega até nós, há sempre caminho para a luz chegar. É verdade que às vezes tem situações que a gente olha e não enxerga uma saída. Mas o Espiritismo nos ensina que nunca estamos sozinhos e que a vida é contínua e que cada desafio carrega uma lição para o nosso bem. Precisamos desenvolver a sabedoria para valorizar cada momento da nossa vida, pois cada momento conta para a cura e evolução do nosso espírito. Se a gente parar para pensar, qual foi a lição que a vida tem transmitido para nós nos últimos tempos? Será que a gente percebeu? Ou simplesmente passamos? O que eu posso fazer para melhorar a forma que eu lido e cuido da minha vida? Se a gente parar para pensar na última dificuldade que passamos, será que aprendemos algo? O que aprendemos? Como eu cresci ao lidar com essa dificuldade? Precisamos cada dia mais questionar as vivências que temos, para não passar à toa.
podemos enxergar a vida como um livro. E cada capítulo é importante, mesmo os capítulos mais difíceis, porque faz parte da história, da nossa história. E interromper a leitura é impedir que aprendamos a lição daquele capítulo. Então nós precisamos buscar olhar com carinho para isso e evitar fugir e encarar aquilo que é necessário para as nossas transformações internas. Nós precisamos compreender que passar pelas dificuldades sem consciência nos faz ficar repetindo aqueles ciclos repetitivos que parece que a gente anda e não supera, não sai do lugar. É justamente porque o nosso espírito não está aprendendo aquilo que é necessário. A vida, cada dia mais, nos pede consciência, foco, presença e menos distrações, menos automatismo. A vida, o tempo todo, nos dá sinais. E quando a gente fala de saúde mental, quase sempre há sinais. Às vezes uma pessoa que trabalha com a gente, uma pessoa que vive com a gente, está vivendo um inferno mental e está dando sinais. E a gente não percebe, porque só o corpo está presente. A gente não está 100% lá. Às vezes estamos distraídos com o celular, com esse excesso de entretenimento, de dopamina barata. Claro que existem situações de pessoas que não dão sinais. Tem pessoas que a gente olha e fala, que pessoa alegre, de bem com a vida, brinca, e quando a gente vai perceber, ela desencarna por suicídio. Mas na grande maioria das vezes, há sinais como o isolamento social. A pessoa quer se afastar de todos e de todos, sem motivo. A pessoa começa a expressar uma desesperança, uma inutilidade. Começa a expressar uma perca de interesse por atividades que antes eram importantes, que eram prazerosas. A pessoa começa a falar muito sobre morte, suicídio, violência, acidentes. É preciso estar atento aos sinais, conosco mesmo. E quando a gente chega no fundo do poço, sozinho não dá para sair. É necessário pedir ajuda. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Devemos deixar o orgulho de lado e compreender que pedir ajuda é um sinal de maturidade, de evolução e de consciência. Devemos buscar ajuda de profissionais, como terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Quem tem convênio, busque pelo convênio. Quem não tem convênio e tem dinheiro, vai para o particular. Agora, quem não tem convênio e não tem dinheiro, tem o SUS, tem o CAPS. Tem universidades que os estudantes de psicologia prestam um serviço gratuito de psicoterapia. Tem psicólogos já formados que prestam um serviço com um valor social, cobram 10, 20 reais, justamente para ajudar a pessoa. Existe o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é um telefone, 188. Quando a pessoa está muito perturbada, está sozinha, não tem ninguém para falar, telefone para esse número, 188. Existe uma ferramenta chamada a escrita terapêutica, que justamente é colocar em papel aquilo que nós estamos pensando, sentindo, as perturbações, é colocar para fora, porque quando coloca para fora alivia. Existem casas religiosas que prestam um serviço maravilhoso de acolhimento para ouvir os desabafos das pessoas. Ou tenha um parente, um amigo que você confie para desabafar, mas compreenda que desabafar e escrever não cura, alivia. O tratamento se dá com protocolos direcionados com profissionais qualificados. Então nós precisamos perceber que se a gente precisa de ajuda, não dá para ficar empurrando com a barriga. Precisamos agir. Talvez o mundo diga que só é importante aquilo que você tenha. Talvez os obsessores falam que a tua vida não vale nada. Mas saiba que você é importante por aquilo que você é, independente do que você tenha. E que a tua vida é valiosa. Então se você sente que precisa de ajuda, peça ajuda. Não é vergonhoso. Se você percebe que alguém ao teu lado precisa de ajuda, ofereça ajuda. Mas respeite o tempo do outro. Não dá para colocar a goela abaixo a ajuda às pessoas. Devemos ter essa sabedoria também.
E quando a gente fala em ajudar as pessoas, precisamos ouvir sem julgamento e com presença. Às vezes nós temos o péssimo hábito de ouvir o outro já pensando em responder, já pensando em dar a solução, em dar a resposta, em dar o conselho. E nessas horas atrapalha o processo. A pessoa sente que você não está 100% lá. Então nós precisamos estar atentos, ouvindo de verdade. E no final, que a pessoa desabafou, se eu tiver algo de fato válido a falar, aí falo. Um outro fator importante é: não diminua a dor do outro. Como assim? Primeiramente, porque não tem como a gente mensurar, medir a dor do outro. Cada pessoa é única e cada pessoa sente de um jeito. Se uma pessoa leva um pisão no pé, talvez não sinta nada, mas outra pessoa que recebe o mesmo pisão sente muito. E não tem o certo e errado, quem está mais fraco ou não. Cada um é cada um. E devemos respeitar o tempo e a dor do outro. A segunda questão: às vezes, com as melhores intenções do mundo, a gente acaba colocando algumas frases que parecem inofensivas, mas para quem ouve é diminuir a dor. Como: isso que você está sentindo vai passar. Ou: o tempo vai curar isso. É comum essas frases, mas para quem sente, ela não quer ouvir isso. Ela só quer que você acolha ela, acolha aquela dor. Uma outra frase muito comum é: olhe para trás ou para o lado porque tem alguém em situação pior que a tua. Novamente, não dá para ficar medindo a dor dos outros. Cada um sente de um jeito. Então, quando a gente não sabe o que falar, o melhor é silenciar e simplesmente ouvir, porque o ouvir já ajuda em muito a acolher a pessoa de verdade. E podemos ajudar com pequenas ações, porque quem está com a mente adoecida, certos gestos faz toda a diferença, como mandar uma mensagem de carinho, um sorriso que uma pessoa recebe, um abraço. Isso faz toda a diferença. É algo simples, mas faz diferença. Tem uma história de um rapaz que ele era conhecido devido à sua habilidade em moldar vasos, mas o seu coração carregava muita tristeza, e lá no seu íntimo ele sentia falta de sentido para a vida e solidão. Certo dia, ele decidiu abandonar tudo, pegou os vasos e jogou em um rio. Não achava mais sentido para a vida. O sábio que vivia naquela vila, percebendo o que estava acontecendo, foi até o rapaz e disse: por que você joga fora aquilo que você criou com tanto trabalho? O rapaz respondeu: porque tudo que faço não vejo sentido. O sábio pegou o vaso quebrado no rio e mostrou para ele: está vendo essas linhas que foram formadas devido a partir, quebrar o vaso? Se a gente preencher essas linhas com ouro, esse vaso que hoje está imperfeito, ele se tornará belo e valioso. É uma técnica japonesa de restaurar vasos. E assim é a vida. Todo mundo passa por momentos de dor, sofrimento, desespero. Todos nós carregamos cicatrizes, feridas abertas, temos linhas como esse vaso. Mas se a gente preencher essas linhas com o que há de melhor em nós, aquilo que era imperfeito se torna belo, aquilo que era vulnerabilidade se torna força. E com essa conversa, esse rapaz conseguiu perceber que a vida, com todas as suas imperfeições que tem, ela é um tesouro que vale ser preservado. Às vezes, a vida está tão difícil que a dor dentro de nós aperta demais. Parece que dentro da gente grita um silêncio. Parece que o nosso coração fica cansado. Parece que a fé vai embora, infelizmente. Às vezes a gente tem a sensação de ter um buraco no peito que parece um mar sem fim. Mas é nessas horas que precisamos lembrar que nunca estamos sozinhos, que Deus, a espiritualidade, sempre está conosco, mas é necessário entrar em sintonia, é necessário fazer um esforço para entrar em conexão com essa força maior, para receber força, para receber bênçãos, intuição, para a gente conseguir reabastecer nossas forças e continuar caminhando, enfrentando, matando os leões da vida. Às vezes a vida parece muito dura, parece que o fardo que a gente carrega está muito pesado, mas precisamos lembrar nessas horas que ninguém nasce por acaso, que há um propósito para cada respirar,
É verdade que o corpo físico é frágil, extremamente frágil, mas nós somos espíritos imortais. O suicídio não acaba com a vida. O suicídio apenas pega o espírito e transfere para outra realidade, para o plano espiritual. Mas no plano espiritual, a dor que sentimos não desaparece. A perturbação, o inferno interno não desaparece. Geralmente intensifica. Devemos compreender que a gente pode até fugir do mundo, mas não dá para fugir de si mesmo. Não dá para fugir das dores que a gente carrega. Que o único caminho é encarar as nossas dores. Claro, com apoio, com ajuda. Tratar. Esse é o único caminho que nós temos para conseguir transmutar, transformar essas feridas em força, em missão, para poder ajudar outras pessoas. A gente olha para a vida nesse tempo de agora, a gente percebe que há uma sobrecarga emocional. Tem gente que vive como se carregasse o mundo nos ombros. Mas é extremamente importante a gente compreender que é necessário arrumar tempo para a gente. Arrumar tempo para cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Porque quando a gente não arruma, a vida dá um jeito de nos apertar para aprender na marra. Mas não é necessário aprender na marra. A prevenção sempre é o caminho mais leve, sempre sai mais barato. E saiba que Deus te ama, mesmo quando você não consegue sentir esse amor. E lembre que um sorriso pode salvar uma vida. Uma palavra pode evitar uma tragédia. E um abraço pode sim ser um remédio. E se a gente sente que precisa de ajuda, busque ajuda. E essa era a nossa mensagem de hoje. Vamos para a nossa vibração. Fechando os olhos. E vamos estar presentes não só o corpo, mas a mente. E vamos visualizar uma luz no nosso coração. Essa luz começa pequena e ela vai crescendo gradativamente. Essa luz vai nos preenchendo e vai nos conectando com a espiritualidade da casa, com os nossos mentores. E permita que essa luz te conduza para um belo jardim. Busque visualizar esse jardim, o gramado, as flores, as árvores. Visualize os pássaros que cantam, as borboletas que brincam. Busque sentir conectado com essa natureza, a brisa que toca o teu rosto, o calor dos raios solares que chegam até você. Se sinta conectado, pertencendo a esse ambiente. E nesse jardim aparece o teu mentor, a tua mentora, o teu anjo de guarda, a força espiritual que você acredita. Esse mentor aparece todo iluminado, com os braços abertos para te acolher. Vá em direção a esse guia espiritual. E conforme vamos indo em direção, vamos sendo envolvidos por um calor que nos acalenta, que nos limpa, que nos abençoa. E abrace, sinta esse abraço de amor, esse amor que toca o teu coração, que te purifica, esse amor que te harmoniza. Se permita ser cuidado por essa espiritualidade. Permita que essa luz toque as tuas feridas abertas e cicatrize. Deixa que esse abraço acalme a tua mente, dissipe esses pensamentos obsessivos. Se entregue, receba, aceite esse amor. Se permita ser cuidado. Sinta as tuas forças sendo renovadas. Sinta a sua fé sendo fortalecida. Sinta a chama da vida sendo reacendida
em teu coração. E nessa conexão de puro amor, que possamos vibrar essas bênçãos, para que as equipes espirituais possam usar essas energias aos irmãos e irmãs que estão necessitando, nossos parentes que estão enfermos, nossos amigos, conhecidos, vizinhos que estão acamados, estão hospitalizados. Que a espiritualidade possa tratar esses irmãos que estão receptivos, em sintonia, aliviando as dores, tratando as mazelas. Que essas bênçãos possam chegar aos irmãos que têm o nome na caixa de vibração e tratamento à distância. Que essas bênçãos possam chegar aos irmãos que estão nos assistindo pelo Instagram, que estarão nos assistindo pelo YouTube. Que todos aqueles que estão em sintonia, receptivos, conectados com o Altíssimo, receba a visita dos bons espíritos, as equipes médicas, que vai tirando todas as energias de dor, de enfermidade, colocando as energias de saúde, de cura, de regeneração. Que essas bênçãos possam preencher os nossos lares, trazendo harmonia, união, fraternidade. Que essa luz também possa ser usada pela espiritualidade da casa, nos trabalhos diversos que aqui são realizados. E que possamos abençoar todos aqueles que nos querem mal, as pessoas que nos emanam pensamentos negativos, aqueles que nos enxergam como inimigos. Que o amor possa dissipar essas trevas, neutralizar essas mazelas. Que possamos estar envolvidos no amor, na paz, na fé. Que possamos nos despedir desses mentores, guias, anjos, com muita gratidão e retornar aos nossos corpos físicos, renovados, conscientes, fortalecidos, para vivenciar as experiências terrenas durante a semana. Graças a Deus. Gratidão a cada um de vocês pela presença, pela união, por todas essas energias que aqui foram geradas. Que todos tenham uma excelente semana. Que a espiritualidade os conduza ao retorno dos seus lares em segurança. E ao pessoal do Instagram, gratidão. E ao pessoal do YouTube, gratidão. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, parentes e grupos de WhatsApp. Amém? Amém.